Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nesta manhã eu gostaria de trazer uma ministração que vai tratar sobre a perseguição. A perseguição que vem por causa da nossa fé e cremos em Cristo. Quer dizer para os irmãos que todas as perseguições que vêm, elas vêm com o propósito de nos purificar, de nos refinar, deixar-nos fortes. Quando você faz a vontade de Deus, você é fiel a Ele, permanecendo, obedecendo a palavra dEle, andando em cidade, obedecendo a voz dEle, obedecendo a voz do Espírito Santo, e vem a perseguição, essa perseguição, ela vem por causa que a luz está incomodando as trevas. E Deus permite que o mal venha sobre você, a perseguição, a ridicularização, que vem a afronta, que vem vários tipos de perseguição dos incrédulos, porque a luz está incomodando. Mas isso é permissão de Deus para purificar e refinar a vossa fé, tá? O texto que eu vou ler se encontra na carta de 1 Pedro. A carta de 1 Pedro ela é composta por 5 capítulos, foi escrita pelo apóstolo Pedro em 62 e 64 depois de Cristo, em Roma. Nessa época, a igreja está passando por uma grande perseguição, porque Nero ele colocou fogo em Roma e depois colocou culpa nos cristãos, e também estava sendo exigida a adoração ao imperador, e por isso a igreja foi dispersa, o diáspora, que está lá em Atos capítulo 8. A igreja foi dispersa. E aí por isso que o evangelho se espalhou. Então foi nessa época que começou a perseguição. Então, e a carta é endereçada aos cristãos judeus e também aos gentios. E também as igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Pedro, ele foi um dos discípulos mais íntimos do Senhor Jesus, assim como João e Tiago, os filhos de Zebedeu. E a carta de 1 Pedro, ele fala muito sobre a perseguição, e é uma carta que dá consolo e conforto ao meio à perseguição. Eu vou ler o texto aqui, para extrair o máximo que eu puder, para poder passar para os irmãos. Diz aqui: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então essas provações eram para fortalecer a fé dos irmãos, não era para desanimar. Então eu vou pegar um estudo aqui que vai falar muito sobre o fortalecimento, porque as provas elas vêm para nos fortalecer, não para destruir. Vou pegar uns textos aqui na Bíblia, para os irmãos poderem entender. Isaías 54, que fala aqui. Isaías capítulo 54, 20 só. Diz aqui: ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor, essa é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Agora eu quero pegar aqui Isaías 40, que vai falar aqui. Versículo 29. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. E não há quem esquadrie o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Agora, para pegar mais um texto aqui, que se encontra em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, vai falar aqui.
E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão, pois ela diz, ouvi no tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Digo-te que agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não demos nenhum motivo de arriscando em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. As dificuldades de Paulo. Antes, como ministro de Deus, recomendamos em todos, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, ao poder de Deus, pelas armas da justiça, direita e esquerda, para honra e por desonra, por má fama, por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos. Essa aqui que eu faço questão de destacar, como bem desconhecido, mas bem conhecido lá no céu, lá no livro da vida. Como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres. Que o mundo tem nós como uma pessoa triste, mas nós somos alegres, inclusive nas provações. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Muitos de nós não somos ricos financeiramente, mas somos ricos espiritualmente. Enriquecemos muitas pessoas com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá através da palavra e do testemunho. E das nossas orações. E muito, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A Bíblia diz que em Cristo nós temos todas as coisas, lá no 1 Coríntios. Temos tudo em Cristo, tudo é nosso em Cristo. Agora eu vou pegar aqui, falar para os irmãos, que as provações são bênçãos, viu? Vamos lá. Sua influência purificadora, mas ele conhece o meu caminho, se ele me provasse, eu seria como o ouro. Está falando de Jó. Agora está aqui, Salmo 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Ora, Isaías 48, 10. Vê, eu purifiquei, mas não como a prata. Provarei na fornalha da aflição. Agora aqui, eu estou falando sobre a sua influência purificadora, as perseguições. Agora aqui, 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como as coisas estranhas vos acontecessem. Agora pegamos isso aqui. Os verdadeiros crentes não desanimam nas tribulações, segundo Coríntios 4, 1. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que vos foi feita, não desfalecemos. Agora, segundo Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Agora, Efésios 3,13. Portanto, peço-vos que não desfaleceis nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Agora, Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste na exortação que vos admoesto como filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desanime quando por ele fores repreendido. Agora, para finalizar, Apocalipse 2, 3. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Então, passei algumas partes sobre sofrimento. Então, aqui, essa carta era para encorajar em meio ao sofrimento. Nós podemos ver que ao longo da história a igreja foi muito perseguida. No Santo Ofício, por exemplo, a Santa Inquisição, muitos dos irmãos foram torturados, porque o que foi a Santa Inquisição? A Santa Inquisição foi um antigo tribunal eclesiástico instituída para investigar e punir crimes contra a fé católica, ou seja, somente os padres poderiam usar a Bíblia. Então, assim, qualquer pessoa que fosse pego com a Bíblia seria julgado e torturado. Então, nós sabemos que Martinho Lutero fez a reforma protestante, né? E a Igreja Católica estava
cobrando indulgências, né? Estava explorando as pessoas, pegando heresias, enganando a pessoa e pregando sobre o sono da alma, um monte de coisa distorcida da palavra, se beneficiando com a ignorância do povo. Então Martinho descobriu que era pela fé, nós éramos salvos, né? Romanos capítulo 2, 17, né? 16, né? Então, pela fé. Não me vergonhe do evangelho, né? Porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego, né? Vou botar o texto aqui, para os irmãos, para nós sabermos direitinho. Romanos capítulo 2, o versículo, esse aqui, ó. Versículo 1 é o versículo 16. 17. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Então aqui os irmãos estavam sendo perseguidos, o Império Romano, lá também, assim, os judeus também estavam perseguindo. Ao princípio, a perseguição era só os judeus que crucificaram o Senhor Jesus. Tanto é que Pedro e João foram apresentados aos Sinédrios para dar testemunho, né? Foram perseguidos ali, foram açoitados. Nós conhecemos na história que Pedro negou o Senhor Jesus 3 anos de discipulado, não foi? 3 vezes ali ele negou, 3 anos de discipulado. Só que depois deixou amargamente. E aí no Pentecoste ele foi revestido de poder para poder pregar. No primeiro a pregação no Pentecoste ele ganhou 3.000 almas. Depois, na segunda pregação, ele ganhou mais 5.000 almas. Quer dizer, o poder de Deus. Então, assim, o Espírito Santo, ele nos purifica, nos regenera para sermos a semelhança de Cristo. E as provações também que vem é para nos purificar. Então você que está, se eu tenho seu vizinho que é incrédulo e ele persegue por causa da sua fé, porque a sua luz está incomodando, porque assim, a luz, ela denuncia as coisas erradas das trevas. A luz denuncia. Ou seja, assim, então, aqui que está acontecendo aqui, os crentes, eles não participavam das pandengas, das moralidades sexuais, porque tinha os templos pagãos. Então estava dando prejuízo para os que lucravam com a venda dos ídolos, estava prejudicando monetariamente, estava também assim, caindo em estranheza, porque estava condenando assim, as estranheza, eram chamados de ateus, porque nosso Deus é espírito, e também estava dando problema assim, porque estava condenando as obras infrutuosas das trevas. Por exemplo, as pessoas que gostam de uma vida promíscua, gostam de ter vários parceiros sexuais, estavam condenando esse tipo de comportamento, que é a santidade, né? Separado para Deus, para as coisas puras, né? Para as coisas retas, né? Somos sacerdotes e reis. Nós condenamos as obras infrutuosas das trevas com o nosso testemunho a não participar. Eu vou até ler o texto aqui para os irmãos saberem que as pessoas elas ficavam com muita indignadas, não é? Vamos lá? Pegar aqui rapidamente aqui, pegar 1 Pedro capítulo 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós, na carne, amai-vos também vós com o mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Concupiscência que é o desejo desenfreado, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, desejos desenfreados da carne, borracheiras, glutonarias, bebedices ou bebedeiras e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Olha aqui. Os que hão de dar conta aos que estão preparados para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o evangelho também a mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus no Espírito. Muitos crentes estavam morrendo por causa do testemunho aqui. Então teve esse julgamento aqui. Então, e Jesus já alertou que havia perseguição. Vou pegar rapidamente aqui, está em Mateus capítulo 5, vai falar aqui. Está falando das bem-aventuranças no finalzinho aí, tá? Passar para os irmãos aqui. Diz aqui.
Diz aqui, diz aqui, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora eu vou pegar aqui, João capítulo 15, Evangelho de São João capítulo 15, que diz aqui, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não vier e nem eu houver falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Agora eu vou pegar aqui, 2 Timóteo 3, diz aqui, ó, diz aqui, 2 Timóteo 3, 3, aqui, e tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Listra onde que Timóteo, a cidade de Timóteo. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora vou pegar mais outra parte que fala em Atos, capítulo 14, diz aqui. Vai falar aqui, Atos 14, que diz aqui. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha, pega aqui. Então, aqui, então eu estou falando de muitas perseguições. Então, assim, todos nós que quisermos ver piamente ao Senhor, vamos ser perseguidos. Então, assim, você é o crente que obedece a palavra de Deus. Você é um filho de Deus, então você quer honrar. Então, a carta aqui é uma carta de conforto. Então, estou falando assim, para nós perseverarmos diante de tribulação. Não desanimarmos, porque a partir do momento que você dá testemunho, que você proclama a sua fé, você proclama a sua fé, dá testemunho, você vai ser perseguido. Que as trevas, ela vai contra-atacar. Então, assim, a perseguição, ela vai vir naturalmente, mas é para perseverar, porque essas provações é para nos purificar, porque vai produzir o quê? A paciência. Vou pegar aqui para os irmãos poderem entender, que são os motivos da aprovação. Porque a aprovação, na verdade, é para nos disciplinar, nos deixarmos parecidos com Cristo. Tendo o quê? Paciência, mansidão e domínio próprio. Vamos lá, pegar rapidamente aqui. Primeiro, vamos pegar na primeira carta, Romanos, nós podemos entender. Romanos, que diz aqui, Romanos capítulo 5. Diz aqui. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, provações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência ou maturidade espiritual, e a experiência, esperança.
Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, assim, a sua fé automaticamente vai produzir a tribulação, a perseguição, e a perseguição vai te produzir maturidade. Então, assim, é para te disciplinar, para deixar você parecido com Cristo. Vou pegar rapidamente aqui, Deus te disciplinando, Ele está te purificando, Ele está te dando maturidade espiritual, que é a paciência, porque vai te dar coisas maiores. Você vai chegar a um momento de muita perseguição, então você tem que crescer para você suportar. Você está te fortalecendo na sua fé, né? Usar um termo assim, para os irmãos entender, está te dando costas largas para você aguentar sofrimento. É um termo para você poder entender. Fortalecendo, cingindo seus ombros, deixando forte. Crente forte, crente que aguenta sofrimento para poder servir. Vou pegar aqui rapidamente aqui, e porque é o testemunho, a sua resistência vai fazer você ganhar muitas pessoas. E vai fortalecer a fé e vai fazer você abandonar mais o pecado, aquela natureza velha, caída. Vou pegar aqui, Hebreus capítulo 11, aliás, capítulo 12. Primeiro eu quero pegar o segundo Pedro, que vai falar aqui. Diz aqui. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, pois sem vós houver estas coisas, em abundância não vos deixará ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Jesus Cristo. Aquele, porém, que não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação de eleição, pois fazendo isso, nunca mais tropeçareis. Agora pegar aqui, Hebreus 12, diz aqui. Já vos esqueceste da exortação que vos admoesto como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Então esse fogo aqui é o fogo da purificação. Então, é como eu falei, vou pegar novamente, 1 Pedro novamente, e vou ler um texto mais adiante para vocês entender. Aqui quer dizer, aqui, um pouquinho mais aqui, um só. Diz aqui, ó. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos provar como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrados no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, insultados, afrontados, ridicularizados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio alheio. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por esse nome, pois já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda as suas almas ao fiel e Criador, fazendo o bem. Vamos pegar aqui João Batista, Mateus, uma situação aqui, Mateus 11, diz aqui, vamos só, Mateus, diz aqui,
em verdade vos digo que, aqui, menção, deixa eu só, aqui, ó, não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Os inimigos do homem serão os próprios familiares. Por que estou falando aqui? Porque os crentes que se convertiam ao cristianismo, o líder da família, o detentor, ele tinha direito sobre todos os demais. Então, se tornasse um cristão, era expulso da família. O apóstolo Paulo, quando se tornou cristão, diz a história, que ele foi expulso da família. Só que os meninos judeus aprendiam outro ofício fora do que eles tinham, que era o apóstolo Paulo, porque não sabe, ele é advogado, ele é doutor. Mas os meninos judeus, ele aprendiam outro ofício. No caso, o apóstolo aprendeu o ofício de construir tendas. Então, ele sobreviveu ao curso do tendas, porque ninguém queria dar emprego para o apóstolo Paulo. Agora, pegar aqui, temos que, pega aqui, aqui, ó, versículo 12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei professaram até João. Tomado à força que é? Porque você sofre ataques violentos. Então, quando você vai para Jesus, você sofre ataques violentos. Então, vem de todos os lados. Vem dos ímpios, pessoas que não creem em Deus, e também dos crentes fracos, que são imaturos. Então tem a perseguição de próprios crentes que é imaturos, que não teve a conversão, então isso vai perseguir. E tem os ímpios, né, que vão perseguir, que você está condenando as obras infrutuosas das trevas. Então é isso que eu falo para os irmãos, estou terminando já. Então essa carta aqui é em carta de encorajamento, são 5 capítulos, em 4 capítulos fala só de perseguição. Aí para ter o domínio próprio, a mansidão e a temperança. Então ele vai aprimorar o caráter do cristão. Eu vou só encerrar com a nota da Bíblia, de aplicação pessoal, para os irmãos terem um entendimento melhor. Que diz aqui. Olha aqui, rapidinho, para fechar agora. Pedro menciona o sofrimento por várias vezes nesta carta. Quando ele fala das provações, não se refere aos desastres naturais ou a experimentar os castigos de Deus, mas a resposta de um mundo incrédulo às pessoas de fé. Todos os crentes enfrentam tais provações quando deixam sua luz brilhar na escuridão. Devemos aceitar as provações como parte do processo de depuração que elimina as impurezas e nos prepara para nos encontrarmos com Cristo. Essas provações nos ensinam a paciência e ajudam a nos tornarmos o tipo de pessoa que Deus deseja que sejamos. Agora aqui, quando o ouro é derretido, as impurezas flutuam na superfície e podem ser separadas. O aço é temperado ou fortalecido quando aquecido no fogo. Igualmente, as nossas provações, lutas e perseguições refinam e fortalecem a nossa fé, tornando-nos úteis a Deus. É isso, passar para os irmãos, tenham um bom dia e se regozije na perseguição, que você está se aproximando mais do seu Deus e se aproximando mais do mundo. Se regozije na provação, porque você está fortalecendo a sua fé para você ser um crente forte, que aguenta sofrimento, que é um crente forte, que suporta as provações para ter mais na presença de Deus e largando mais o mundo. Amém? Forte abraço com o Senhor Jesus.